Treino em foco, análise de exercício. Sim, o treino em foco, análise de exercício está de volta. E hoje, para começar em alto nível, a gente vai analisar o exercício de mergulho no banco ou tríceps no banco. Vou fazer uma análise cinesiológica, biomecânica e de carga de esforço nesse exercício. Acompanhe o vídeo de hoje. Bom, pessoal, vejam bem, eu estou com uma anilha aqui de 25 quilos e estou fazendo o trabalho do exercício do tríceps no banco. O que nós vamos discutir hoje, fazendo a análise desse exercício e além da análise, como você já está acostumado a ver no Treino em Foco nas outras sextas-feiras, que é sempre o Treino em Foco Análise de Exercício, além de analisar o exercício em si, nós vamos colocar hoje para vocês e propor também uma metodologia de evolução de carga nesse exercício. Ou seja, nós vamos propor uma metodologia pedagógica, didática, para que você possa evoluir com esse exercício e possa vir a fazer o exercício, como eu estava demonstrando agora aqui, com uma anilha de 25 quilos ou mais. Vejam bem, eu não sou uma pessoa forte, não treino com intensidade o TRP, o treinamento resistido com peso, mas executo esse exercício com uma anilha de 25 quilos. Então vejam bem, vamos primeiro fazer uma análise aqui cinesiológica do exercício e de posicionamento corporal, para depois a gente ver um processo pedagógico de evolução nesse exercício. Então vejam bem, colocamos o pé em cima do banco, flexão do cotovelo e volta a estender o cotovelo. Esse ponto que eu me encontro aqui é o que nós já colocamos em outras postagens, que é o ponto de descanso. Ou seja, nessa situação eu tenho um menor esforço do tríceps braquial, que ele é fortemente exigido nessas outras posições. Vejam bem, nessa posição eu faço uma extensão do ombro sobre ação excêntrica, sobre carga excêntrica, e uma flexão do cotovelo também sobre carga excêntrica. Nessa condição excêntrica eu estou freando o movimento causado pela anilha de 25 quilos. Quando eu volto a empurrar o banco e meu corpo suspende, ele sobe. Quando nós fazemos um movimento contrário, eu tenho uma extensão do cotovelo e uma flexão de ombro, mantendo o alinhamento da coluna e mantendo o alinhamento de membros inferiores. Nessas condições, nós estamos na fase concêntrica do movimento, onde eu estendo o cotovelo contra a resistência, a carga gravitacional me joga para baixo, eu estendo o cotovelo e venço a carga gravitacional do meu peso corporal e da anilha. Com isso eu tenho a fase concêntrica do movimento, onde eu estendendo o cotovelo, o motor primário para a ação articular do cotovelo é a musculatura de tríceps braquial. Isso analisando o cotovelo. Agora, se nós passarmos a analisar ombro, nós, como eu disse antes, na fase excêntrica, eu tenho uma extensão do ombro e na fase concêntrica eu vou flexionar esse ombro para alinhar. Vou ter um arco pequeno, mas vou ter um arco de flexão do ombro. Os músculos motores primários dessa movimentação para ombro, deltoide anterior e o peitoral maior também tem uma ação nesse movimento de flexão, principalmente as fibras inferiores do peitoral maior. Mas particularmente o deltoide anterior é um grande motor primário desse movimento. Obviamente, quando nós estamos movimentando a articulação glenohumeral, a articulação do ombro, as escápulas também têm uma sustentação e estabilização para que a cabeça do húmero, do osso do braço, possa se articular de forma adequada na articulação do ombro. Então, existem músculos que vão posicionar as escápulas adequadamente enquanto eu executo o movimento no banco. Aí nós podemos considerar os romboides e trapézio, romboide maior, romboide menor e trapézio, que são músculos que vão estabilizar a escápula, permitindo então que a articulação do ombro e principalmente o húmero, o osso do braço, possa se articular de uma forma eficiente durante o movimento de flexão e extensão do ombro e flexão e extensão do cotovelo. Então vejam bem, eu vou repetir agora aqui e nós vamos analisar fase excêntrica e fase concêntrica do movimento. Então vejam bem, posicionei, alinhei meus membros inferiores, estou com o joelho estendido, a coluna alinhada, faço uma flexão do cotovelo e extensão do ombro e agora eu faço uma extensão do cotovelo e flexão do ombro, mantendo o alinhamento do tronco e mantendo o joelho estendido com a sobrecarga, além do peso corporal da anilha sobre as minhas coxas. Desci
volto a subir. Esse ponto é o ponto onde eu tenho um alinhamento dos braços de alavanca, tenho um menor braço de alavanca e tenho, portanto, um ponto de descanso. Se eu quiser retirar o ponto de descanso e tornar o exercício mais intenso, eu desço, subo, não deixo completamente estender o cotovelo, volto a descer, não deixo completamente estender o cotovelo, volto a descer e assim eu executo o exercício. Ele vai se tornar bem mais intenso, se retirando o ponto de descanso da execução do exercício. Isso é um ponto. Então, os grupos musculares dinamicamente envolvidos, tríceps braquial, deltoide anterior e peitoral maior na sua porção inferior. Tem um trabalho significativo nessa execução do exercício. Se nós pensarmos na musculatura estabilizadora, nós temos um certo trabalho de reto abdominal, um certo trabalho de eretores da espinha, mas um trabalho relativamente baixo quando comparado aos músculos que estão dinamicamente envolvidos. Mas, de qualquer forma, há um trabalho isométrico estabilizador desses músculos que eu comentei. O trabalho de trapézio romboides na escápula, movimentando a escápula para que ela se posicione adequadamente e permita um bom trabalho da cabeça do húmero, essa musculatura de trapézio romboide tem sim um trabalho relativamente significativo, não tão forte como o tríceps braquial, deltoide peitoral, mas um trabalho relativamente significativo. Bom, esse é um ponto da análise de exercício. O outro ponto que eu havia comentado para vocês, que nós vamos analisar hoje no Treino em Foco Análise de Exercício, é um processo pedagógico. Ou seja, quem não está treinando não vai chegar no primeiro dia na academia e fazer o exercício como eu estou fazendo. Fazer o exercício já com uma anilha de 25 quilos, ou uma anilha de 10 quilos, ou uma anilha de 50 quilos, não importa o peso da anilha. Importa que provavelmente, por ser um indivíduo que não treina, ele não tem a coordenação motora ainda adequada para esse exercício, ele não tem a consciência corporal para manter uma postura adequada durante o exercício, isso é muito comum, as pessoas não terem, isso é normal, é o normal de acontecer. E essa pessoa, além disso, se ela é uma ex-sedentária, ela não tem a força muscular suficiente para executar o exercício com a adequação técnica de realização do movimento. Então, o que ela precisa fazer? Ela vai iniciar diretamente com a anilha? Obviamente que não. Existe um processo pedagógico que vai permitir você, em algum momento, colocar essa anilha, uma anilha menor, e gradativamente aumentando o peso dessa anilha. Então, eu vou mostrar agora para vocês como poderia ser feito esse trabalho. Então vejam bem, num primeiro momento desse exercício eu vou colocar os pés no solo, com o joelho flexionado, e eu vou fazer o mesmo movimento anterior. Vejam bem agora a diferença, com os pés no solo, e agora, se vocês executarem com a anilha e depois com os pés no solo, como eu estou fazendo, o joelho flexionado, os grupos musculares motores do movimento continuam os mesmos, porém a intensidade é muito menor. Se é um indivíduo que está iniciando, é interessante ele usar o ponto de descanso e estender completamente o cotovelo, para dar um certo alívio na sobrecarga e ele consiga se concentrar melhor na execução do movimento, ampliando bem a flexão do cotovelo e a extensão do ombro, ó, flexão do cotovelo e extensão do ombro na fase excêntrica e subindo na fase concêntrica, mantendo o alinhamento da coluna vertebral. Os pés auxiliam nesse posicionamento. É uma intensidade bem mais baixa, mas seria o adequado para você iniciar o trabalho. O posicionamento dos pés também, quanto mais próximo estiver do banco, mais fácil torna o exercício. Então aqui eu estou com o exercício bem mais fácil, porque meus pés estão bem mais próximos do banco. Se eu afastar ainda com o joelho estendido, eu já tenho um trabalho mais intenso da musculatura dinâmica, com os pés mais afastados do banco, mas vejam bem, com o joelho ainda flexionado. Então são processos. Nós vamos começar, ou a ideia é que quem não está executando esse exercício comece com uma intensidade mais baixa, de uma forma mais fácil, mais tranquila de executar, de uma forma que permita fazer o exercício com a técnica correta, portanto, não muita intensidade e sem o uso da anilha. Não é o momento de se usar anilha. O próximo passo pedagógico, didático, de evolução e de treinabilidade física é passar a estender o joelho. Então vejam bem, eu estava num nível mais baixo, com os pés bem próximos ao banco, eu afasto mais os pés, eu já aumento com isso a angulação de trabalho de cotovelo e ombro e a intensidade do esforço físico, e o próximo passo é estender os meus joelhos. Ao estender os meus joelhos e fazer o movimento com o joelho estendido e os pés no solo, aumentei a intensidade do esforço. Então esse seria o terceiro patamar, ou a terceira forma de modificação da técnica, permitindo uma evolução da intensidade do exercício. Não estou usando ainda a anilha, estou somente usando como sobrecarga meu peso corporal. Dominada essa fase, executando essa fase com bom desempenho, com boa técnica e superando as repetições ideais de treinamento, está na hora de aumentar a intensidade.
A forma de aumentar a intensidade, a partir do momento que eu já trabalho com os joelhos estendidos, é posicionar os pés mais elevados em relação ao solo. Ou seja, usar um banco e nesse banco eu vou posicionar então meus pés, ainda com o peso corporal, com o joelho estendido, que é a sobrecarga maior, o alinhamento corporal normal, angulo e volto a subir. Faz a angulação, volta a subir, executa sem o ponto de descanso, se assim for necessário, ou executa com o ponto de descanso, se assim for necessário. Quem vai identificar se é necessário ou não é o educador físico que orienta o seu programa de treinamento e faz o monitoramento dos seus exercícios na academia. Então esse é o profissional que vai dizer se está no momento de tirar ponto de descanso, colocar ponto de descanso. E vejam bem, o ponto de descanso não é que descansa completamente a musculatura, zera a tensão muscular, é que alivia a tensão muscular, diminui a intensidade da tensão muscular. Por isso que nós, o Treino em Foco, trazemos esse ponto angular de movimentação, nós denominamos de ponto de descanso. Muito bem, você já está então trabalhando com os joelhos estendidos, com os pés em cima do banco, você já vence, já domina completamente a técnica, você precisa acentuar a intensidade do esforço. Você pode começar daí com uma anilha de 3 quilos, uma anilha de 5 quilos, uma anilha de 10 quilos, uma anilha de 20 quilos, e com isso você vai agora, similar ao que você já faz em placas de peso e outras anilhas, por exemplo, no supino, você vai agregando maior quilagem ao exercício e aumentando a intensidade do esforço desse exercício ao agregar maior quilagem. Então vejam bem, vai chegar um momento em que você pode usar, como eu estou usando hoje aqui, uma anilha de 25 quilos ou talvez até uma anilha maior, desde que você tenha essa anilha com uma maior quilagem na academia. Mas vejam bem, num primeiro momento, você já está com os pés em cima do banco, com os joelhos estendidos. Você não vai direto colocar uma anilha pesada ou de uma intensidade elevada. Obviamente, você vai começar com uma anilha, por exemplo, de 5 quilos, se ficar leve, se ficar dominado a execução, a técnica correta, você pode testar uma anilha de maior quilagem, uma anilha de 5 quilos e mais uma anilha de 3 quilos, fechando aí 8 quilos, contabilizando o total. E aí, gradativamente, você vai aumentando essa quilagem, até o ponto de colocar uma anilha de maior quilagem e que isso seja daí mais intenso ao seu trabalho. Como eu estou trabalhando agora aqui, eu percebo uma intensidade bem maior. E se ainda estiver com uma condição de aumentar a quilagem, você tira o ponto de descanso, não estende completamente o cotovelo e aí o exercício vai se tornar um pouco mais intenso. Então essa foi a retomada da série Treino em Foco, Análise de Exercício. Esse foi um exercício que muitas pessoas perguntaram a nós do Treino em Foco, tanto no perfil do Jefferson, quanto no perfil do Ricardo, quanto no meu perfil. Pelo Face, teve algumas colocações também no site a esse respeito, e inclusive no YouTube algumas colocações quanto à execução desse exercício. O pessoal está muito curioso também para fazer a análise dos exercícios de membros inferiores, que logo, mais algum tempo, nós estaremos fazendo a análise dos exercícios de stiff, avanço, agachamento guiado e assim sucessivamente, que são os de membros inferiores que realmente não foram ainda abordados pelo Treino em Foco, análise de exercício. Mas hoje, além da análise de exercício para retomar essa série, a gente também mostrou um processo didático, pedagógico de evolução de quilagem e de treinabilidade. Você tem que seguir um regime didático e pedagógico de evolução, sob pena de tentar pular fases e sofrer alguma lesão, e aí sim, com essa lesão talvez tenha que parar um tempo e quebrar toda a sua rotina de treinamento e, consequentemente, a evolução que você já teve, você pode perder em função de uma lesão, e essa lesão pode ter surgido em função de você não ter obedecido ou seguido regras fundamentais do treinamento, que seria a progressividade de evolução de quilagem, que foi o que a gente mostrou hoje no exercício aqui de tríceps no banco. Então é isso, pessoal. O Treino em Foco, Análise de Exercício de hoje se despede. Aguardo vocês na próxima sexta-feira na análise de mais algum exercício aí do TRP. Grande abraço, até mais. Vertical sobre o ombro, vetor gravitacional da quilagem da barra e da quilagem trabalhada aqui com as anilhas. Então, inclinando um pouquinho para trás, mantendo essa posição, pode-se fazer uma angulação total do cotovelo, tanto de flexão do cotovelo quanto de extensão, trabalhando fortemente o tríceps braquial na posição, com os pés em cima do banco.